Que o Senhor nosso Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor é quem nos fortalece e nos ajuda em todos os momentos que passamos. Mas passo aqui para trazer uma sucinta palavra, porém muito significativa. E a minha pergunta é: qual porta você está? Qual porta você quer? E qual a porta que Deus tem para nós? Então, eu não sei se você já deu conta disso, mas na sua vida, todo ser humano deseja algo ou está em uma situação ou quer alguma coisa, e assim é necessário para que se conheça, se tenha, se obtenha ou se saiba, é necessário observar que tem um começo, tem uma entrada. E justamente é o que no latim se fala, que é a palavra porta. Então, a Bíblia fala sobre portas. E eu quero dizer a vocês que, como diz, existem portas maravilhosas e existem portas, como diz, que não são maravilhosas. E eu vou dar a vocês a explicação sucinta de 8 portas. E aí você vai perceber em qual porta você está, qual a porta que você quer, se é certo, e quais as portas que Deus tem para abrir para nós. A palavra do Senhor Deus fala, em primeiro lugar, eu quero citar aqui a porta mais importante que se existe para as nossas vidas. E esta porta que eu falo é o próprio Senhor Jesus. Ele é a porta. Aí alguém pode dizer assim: porta de quê? Eu digo, de ser o verdadeiro Deus, de mostrar o caminho que se deve seguir, de mostrar a verdade para você, de lhe dar vida e vida em abundância, para que se cumpra um versículo que há no Salmo 91, que diz: pois este tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei, estarei com ele, livrar-lo-ei, glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pois muito bem. Então, para que se cumpra essa palavra na sua vida, na minha, na nossa, é necessário nós obtermos para a nossa vida a porta principal. E essa porta principal é o Senhor Jesus Cristo. Até porque Ele é o próprio Senhor. Até porque só Ele é que pode nos abençoar, nos ajudar. E a Bíblia diz, Evangelho de João 15, versículo 5, a parte C, que sem Ele nada podemos fazer. No capítulo 10 do Evangelho de João, o versículo 9, o Senhor Jesus, ele fala: eu sou a porta. Quem entrar por mim, ou seja, quem seguir o meu caminho, quem vier em meu nome, é o que o Senhor Jesus está dizendo. Quem buscar por mim, quem confessar a mim diante dos homens, diante do Pai que está nos céus, quem vir a mim, estiver em mim. É isso que ele quer dizer. Então, este será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Ou seja, entrará no caminho e quando, por exemplo, for adorar o Senhor ou aonde estiver, como diz, encontrará pastagem,
Ou seja, no sentido de ovelhas, animaizinhos, quando Davi cuidava deles, procurava por pasto. E nós, o que seria pasto? Aquilo que nos alimenta, aquilo que tira nossas dúvidas, aquilo que é a verdade, aquilo que é, vamos dizer, como diz, incontraditório, que não se entra em contradição, aquilo que a minha alma necessita. Então, essas são as pastagens, ou seja, os alimentos que todo ser humano precisa. Qual é o bom cidadão que não quer ter paz na sua alma, que não quer ter estabilidade financeira, familiar, que não quer, como diz, ter uma vida sem sofrer tantas incertezas, sem estar tão preocupada com o futuro? Então é no Senhor Jesus. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. E todos aqueles que vierem a mim, versículos 7 e 8, como diz, todos os que vierem antes de mim, ou seja, sem ser a mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O mercenário, esse texto fala do Senhor Jesus, que ele é a porta, que ele é o bom pastor, que as ovelhas o obedecem e o seguem. Também fala acerca do ladrão, que o ladrão aqui significa Satanás. Vem para matar, roubar e destruir. E ele diz: e eu vim para que tenham vida em abundância. E também o Senhor fala do mercenário, que o mercenário é aquele que não cuida das ovelhas, é aquele que, como diz, é mercenário. E o que é mercenário? Fraudulento, que faz coisas erradas. Então o Senhor tudo vê e já descreve sobre isto. Mas se eu quero que minha vida melhore, se eu quero parar de estar com tantos conflitos existenciais, se eu quero, como diz, ser abençoado, ser abençoada, como diz, se eu quiser que as coisas melhorem para o meu lado, ter dias melhores, eu tenho que entrar por essa porta que é o Senhor Jesus Cristo. E como é que a gente entra? Simplesmente com voluntariedade, com a mentalidade aberta e seguindo, observando e seguindo, como diz, seriamente os seus preceitos, andar em sua presença, com amor fazer o que é correto, o que é certo, o que é justo, o que é viável, o que é puro, o que é digno até que minha mente ocupe. Então, é assim que se entra pela porta, que é o Senhor Jesus. E ele faz o convite, ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para as vossas almas, o jugo é suave, o meu fardo é leve. Então quer dizer, o Senhor Jesus, ele é mais do que uma porta. Ele é o fundamento principal na vida de qualquer ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. E é tanto que ele é porta e que ele nos convida a nós irmos até ele. Quando olhamos aqui no livro de Apocalipse, glória a Deus, no capítulo 3, o versículo 20, assim está escrito. Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus confirma. Ele diz aqui: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muito bem, o Senhor Jesus é uma porta, mas eu quero dizer também que a nossa mentalidade, o ser humano, cada um, também é uma porta. Como diz, vamos dizer assim, biblicamente falando, uma porta a qual, como diz, dá acesso. A pessoa que vive, enquanto Deus permite, ela dá acesso ao que ela quer da vida dela. Pode dar acesso à incredulidade, pode dar acesso para que o Senhor Jesus entre, pode dar acesso para que o negativismo entre, pode dar acesso para que o mal entre, enfim. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele diz: eis que eu estou diante de uma porta. Glória a Deus. E ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, quem quer entrar, bate na porta. Quem quer, como diz, entrar num lugar, bate na porta. E é interessante dizer que o contexto desse versículo era justamente, como eu sempre falo, a igreja a qual era candeeiro do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo e o próprio Senhor Jesus não estavam lá. E aí, como diz, o Senhor Jesus estava onde nessa igreja chamada Laodiceia? Estava do lado de fora. Quem bate a porta está onde? Do lado de fora. Então o Senhor Jesus diz: eis que estou à porta e bato. E a porta agora é o seu intelecto, é o seu ser, é o seu coração, todo o seu ser. Ele diz: eu estou falando com você, insistindo com você. Se você deixar eu entrar na sua vida, então eu terei comunhão com você e você comigo. É o que o Senhor Jesus está dizendo. Mas imagine, meu Deus do céu, como diz, a igreja de Laodiceia era como diz, candeeiro, um ponto do candeeiro que fazia parte do Senhor Jesus. Mas, como eu digo e repito, nem o Espírito Santo e nem o próprio Jesus estava naquela igreja, porque eles ostentavam muito a beleza, o esplendor do templo, e se esqueceram do Senhor Jesus, e o Espírito Santo já tinha dado tchau há muito tempo. Essa é a realidade. Aí por isso que ele disse: eis que eu estou à porta e bato. Ou seja, o Senhor Jesus está do lado de fora batendo. Aí é como muitas pessoas dizem assim: Deus está no meu coração, mas na realidade o Senhor Jesus está fora da sua vida. Mas por que ele faz essa acepção? Eu digo, não é que ele faz essa acepção, é as suas escolhas, é as nossas escolhas. Tem gente que afirma categoricamente que olha e diz assim: eu não preciso desse seu Deus. Pessoas dizem assim: eu não quero esse Deus. E eu fico pensando, eu digo, meu Deus, o que essas pessoas têm em mente? O que é que há na mente delas para dizer esse tipo de coisa, sabendo que toda alma humana tem uma certa sede, uma certa consciência de que existe um sobrenatural e que quer descobrir. Então, a primeira porta é o Senhor Jesus. Se eu quero que minha vida melhore, que as coisas andem, que o mal saia, eu preciso entrar pela porta que é o Senhor Jesus, que é eu me reconciliar com Ele, eu buscar por Ele, eu apelar a Ele e também ir ao templo físico também, porque lá é um lugar que se adora ao Senhor,
louva ele e aprende a sua palavra. E foi para isso que o templo originalmente foi criado. Segundo tipo de porta, essa porta ninguém gosta nem de ouvir, mas ela existe. É a porta da morte. E essa porta da morte não é só quando a pessoa morre, sai deste mundo, mas é tudo que conduz ao erro. É tudo que é concernente às trevas e que oprime essa pessoa. Você já ouviu alguém dizer assim, a minha vida é um inferno? Não é que ela está fazendo comparação com um verdadeiro inferno, mas é porque a vida não está nada boa. Jonas fez essa declaração quando estava no ventre do peixe, quando ele fala no capítulo 2. Ele fala das profundezas do inferno. Eu clamei a ti, Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor me ouviu e eu vou voltar para o templo para agradecer, e é como se ele tivesse feito um voto ao Senhor. Ele fala sobre isso. Por quê? Porque ele está se referindo ali a uma situação terrivelmente terrível, que só Deus para fazer este homem respirar, quando o grande peixe, que é uma baleia, ele afundava 2, 3 mil metros de profundidade na água, e esse homem sem nenhum equipamento de respiração, só a graça de Deus, pois muito bem, a misericórdia do Senhor fez ele sobreviver, e ele tinha que fazer algo que o Criador determinou que ele fizesse, que era Jonas. Então, porta da morte também é aquilo que é tudo que conduz ao erro. Então, vamos observar nossas atitudes em geral, a nossa vida, e podemos analisar se as coisas que eu falo, que eu digo, que eu faço, que eu escolho, elas são coisas boas para mim porque eu quero, porque eu gosto, ou se são boas no sentido de serem puras, honestas, autênticas, ou é algo que eu sei que me conduz ao erro e que pode trazer perdição para minha alma, mas mesmo assim eu gosto e quero estar lá, ou escolho esse caminho. Então tudo isso representa porta da morte, porque pode levar a pessoa, se não é a morte física, é a morte espiritual, como eu falo, morto-vivo, ou seja, morto espiritualmente, mas vivo na terra. Então, e também porta da morte é tudo que leva o ser humano à morte. Praga, fome, doença, peste, dor, como diz, é o pré-funeral. E aí só o Senhor Deus para nos ajudar. A porta da morte também é chamada de Vale da Sombra da Morte. Só que há uma diferença. O Vale da Sombra da Morte está falando vale. É como se fosse vamos dizer, um lugar, um espaço. Então, Vale da Sombra da Morte, como diz, de acordo com as pesquisas, falam que Davi passava muito por esse lugar chamado Vale da Sombra da Morte. Mas, trazendo para o nosso contexto, Vale da Sombra da Morte seria uma pessoa que serve ao Senhor Deus, que está em seu caminho, em sua presença, que teme ao Senhor Deus, mas está passando por uma situação a qual, como diz, é bem difícil e que pode comprometer a vida. Aí é tanto que Davi dizia, Salmo 23, 4, ainda que eu ande, em outras versões fala que eu andasse no vale da sombra da morte,
não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, se era lugar ou se era aflições que ele passava, ele sabia que o Senhor Deus ia com ele, porque ele tinha comunhão com o Senhor Deus. Terceiro tipo de porta é a porta a qual nela está enquadrada a minha vida. E que eu posso decidir de mudar de lado. E isso, como diz, na minha caminhada vai repercutir em um final ou outro. Então, eu estou falando da porta larga e da porta estreita. No livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, assim está escrito. Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que encontram. Ou seja, esse versículo eu preciso prestar atenção, porque às vezes eu posso pensar que estou, como diz, tendo uma vida estreita com Jesus, mas na realidade a vida está sendo só estreita, mas sem o Senhor Jesus. Porque não quer dizer que sofrimento, ou eu ter uma vida difícil, ou eu passar por momentos difíceis e nunca buscar ao Senhor Deus, não quer dizer que isso vai garantir minha salvação, não. Mesmo em tamanho sofrimento, dor, humilhação, problemas, mas se eu não busco a presença do Senhor Deus, se eu não me empenho para clamar ao Senhor Deus, para estar em sua presença, então eu estou sofrendo muito e às vezes a carga é triplicada, como diz, figuradamente falando, sobre as nossas costas. Mas sem o Senhor Deus a pessoa morre, como diz, numa vida difícil. E por isso diz aqui que a porta é estreita, que leva, o que é o caminho que leva à vida, ou seja, espiritualmente falando, são poucos que encontram. Porque são poucos que buscam pelo Senhor Jesus. São poucos que querem se desvencilhar da velha criatura e revestir-se da graça de Deus. São poucos que buscam pelo Senhor Jesus de fato e de verdade. São poucos que fazem a coisa certa. São poucos, como diz, que o intelecto, a mente se inclina para o que é certo, para o que é viável, para o que é direito, para o que é, como diz, honroso, bom, firme, valioso. Então, por isso que está dizendo, além de ser estreita a porta e apertado o caminho, são poucos que encontram. Então, nem toda pessoa que está sofrendo ou está em apuros ou está numa vida estreita, não garante a salvação não, porque tem que estar com o Senhor Jesus. É essa a diferença. E a porta larga é o quê? O que que dá a entender a porta larga? Todo mundo já sabe. É a porta do pode tudo. É a porta do eu faço o que eu quero.
É a porta que dá acesso a eu sou o que eu quero, vou fazer o que eu quiser, vou viver do jeito que eu quero, vou atender a todos os prazeres da minha carne, tô nem aí para esse Deus. Pois é, esta porta é larga que não tem proibições, não tem, vamos dizer, regras. É igual uma coisa deliberada que entra todo mundo do jeito que quer. Agora tem uma coisa. Cada um recebe o resultado de suas próprias escolhas e as consequências dessas escolhas depois. Então é uma porta, como diz, que dá um entendimento de liberdade. Mas, na verdade, neste âmbito aqui, a porta larga é a libertinagem que a carne quer, que o ser humano quer e que justamente leva o que ele quiser, que não tem regra, não tem apontamento, encontra outros iguais a ele, ao que decide fazer, mas na realidade, na vida, a alma, quem criou, que é o Senhor, ele diz, todas as almas são minhas. E ele diz, a alma que pecar, ela morrerá. E outra coisa, que, como diz, o pecado tem um salário. Pense numa coisa que dá um salário, é o pecado. Aí alguém diz, é por isso que eu ganho bem traficando, tá vendo? É por isso que eu ganho bem vendendo meu corpo, é por isso que eu ganho bem. Aí eu digo, sim, mas o seu salário maior chega se você não despertar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito do Senhor Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor tem uma vida muito melhor para lhe dar do que esta que você acha que está boa. Porque esta que você está boa, que você acha que está boa, é porque você está adquirindo uma vantagem momentânea. Mas acontece que, ao mesmo tempo, você não percebe que está tirando, além de arrancar como um pouco da tua vida cada dia, como diz, está fechando todas as oportunidades que você podia ter bem melhor na sua vida e que esse caminho é também chamado o caminho errado de morte. Isso nós sabemos. Então, o Senhor tem o melhor para você. Você não precisa de viver essa vida. Venha para a principal porta, que é o Senhor Jesus. Entre na porta estreita, que é abdicar de muitas coisas, deixar para lá muitas coisas, às vezes até coisas boas, honrosas, coisas lícitas, mas às vezes o dono da vida, nem tudo que a gente quer, como diz, acontece, e nem tudo que a gente quer, a vida não corresponde assim. Mas garanto a você que o Senhor Jesus é muito melhor do que este tipo de porta que você está, nesse tipo de escolha que você optou. Outro tipo de porta é a porta da insistência.
Tem essa porta? Tem. Aqui mesmo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, o Senhor Jesus disse: peça e lhe será dado, busque e encontrará, batam e a porta lhe será aberta. Todo que pede, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Ou seja, eu tenho que fazer isso, mas não é uma vez na vida. Eu tenho que fazer isso várias vezes na vida e de forma insistente. Porque eu digo a vocês que abaixo da vontade de Deus só vence aquele que, como diz, persevera até o final, aquele que nunca desiste. Então aqui chama-se porta de quê? Da insistência. Se eu quero, eu tenho que pedir ao Senhor. Se eu quero, eu tenho que ir atrás. Se eu quero, como diz, eu tenho que insistir. Agora preste atenção no que você está insistindo, querendo, pedindo. Agrada a Deus? Está na palavra do Senhor? É lícito? É legal? Então insista. Agora, se é uma coisa que só satisfaz você, mas que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte e destruição. E se você já está tendo um entendimento de que a escolha que você fez pode lhe trazer terríveis consequências, então é melhor abrir mão, porque a sua vida é mais importante, não acha? A sua vida é mais importante, a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, por que você insiste numa coisa que você sabe que não é o melhor para você? Que Deus, o próprio Criador, já até te esclareceu claramente que não é para você. Porque Ele sabe o futuro, Ele sabe além. Ele quer te privar de mais sofrimentos. Ele quer te privar, como diz, de uma fossa, de um fundo de poço. É assim. Então, a porta da insistência. Observe bem se vale a pena você insistir tanto no que você está insistindo. Aí você vai ter a direção certa de acordo com o que a palavra de Deus diz. E aqui, rapidamente, eu quero só dar um pequeno exemplo. Eu conheci uma moça de Deus. Tinha um namorado, um noivo. E ela dizia que várias vezes marcava o casamento, desmarcava, marcava e desmarcava, marcava e desmarcava. E um dia eu orando muito, o Senhor me fez entender que ela tinha muito amor por esse rapaz, mas não era o rapaz de igual forma para com ela. E por isso que ele anulava o casamento, por isso que ele... E ali eu falei para ela não achou bom. Passou um tempo, ela chega, pede para que fosse ungida as alianças, que orasse, e disse: vou casar amanhã. E eu digo: Senhor Jesus, ajude. Ajude.
Ou seja, ela insistiu muito numa coisa que, como diz, não era errado. Mas quando a gente insiste muito numa coisa e vê que, como diz, aquilo ali parece que quanto mais a gente insiste, mais ecoa pelas mãos, a gente tem que orar ao Senhor para saber se eu devo insistir ou não. E ela casou. Mas o casamento não durou muitos anos. Depois de um tempo, de uns anos, ela parece entristecida, decepcionada e amarga. Porque disse, me dediquei, amei, casei, mas em pouco tempo, logo eu grávida, dizia que não me amava e me traiu. Olha a consequência depois. Então, como diz a porta da insistência, ainda que seja uma coisa honrável, uma coisa certa, mas pergunte ao Senhor Deus se é para você. Quando acontecer algum tipo de coisa que você vê que não está correspondendo ao seu esforço, à sua insistência. Porque esse foi o discernimento que o Senhor me deu. Ela tinha amor o bastante por ela e por ele. Mas ele não tinha de igual forma por ela. E para uma pessoa que vai casar, para o lado que ama muito, é muito anseio. E para o lado que ama menos, é muita insegurança e muita protelação. E aí o Senhor disse a ela, tem o melhor para você, não é que esse não seja, não é que este seja ruim, é porque não tem amor bastante como você tem. Mas ainda assim ela quis, insistiu tanto, insistiu, mas acabou sofrendo. Essa é a observação que eu deixo para a porta da insistência. Quinto ponto. Existe uma porta, outra porta que ninguém gosta que se fale nela. Uma eu já falei que é a porta da morte. E a outra eu já falei que é as portas do inferno. Veja bem que está no plural. As portas do inferno. Não está no singular, está no plural. Quando o Senhor Jesus deu esta resposta ao apóstolo Pedro, quando ele fazia, o Senhor Jesus, alusão ao nome do apóstolo Pedro, o nome Pedro, e disse, Pedro, tu és pedra, e eu sou a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental que edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus falando, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja representa o povo do Senhor Jesus, aqueles o qual ele chama de servos, povo que se chama pelo meu nome, que ele diz assim, que realmente me serve, que ele diz assim, é propriedade peculiar minha, um dia foi das trevas, hoje é da maravilhosa luz. Essa é a minha ovelha. Então é para esses que o Senhor está dizendo, as portas do inferno
não prevalecerão contra esta minha igreja, ou seja, contra este povo. E quais seriam as portas do inferno? Porque está no plural. Escolhas erradas, influências malignas, seduções do mundo, das coisas que são do mundo, poderes das trevas que retaliam, que vêm sob forma de retaliação contra nós, perseguições, às vezes o ódio só porque aceitei o Senhor Jesus e ali alguém da família não concorda. Isso é uma obra das trevas. Pode ter certeza. Domínio do mal. Então tudo isso corresponde às portas do inferno e muito mais. Além disso, a morte com esse destinatário de condenação eterna, que é o inferno e depois o lago de fogo. Ah, mas eu não vejo essas coisas na Bíblia. Eu digo, se você não vê é porque você não lê ou não quer ler. Mas a Bíblia fala de 2 homens que viveram na terra, o rico e o Lázaro. No final das contas, os 2 morrem porque a Bíblia diz que após a morte segue seu juízo. Aí um estava onde? No paraíso, no seio de Abraão, ou seja, estava ali junto com Abraão. E tinha um grande abismo e o outro estava onde? Estava lá queimando no inferno e pedindo ao pai Abraão para que pedisse a Lázaro para molhar a ponta do seu dedo com a gota d'água para refrescar. Meu Deus do céu, que coisa tão pequena. Aquele homem só queria um pingo de alívio. E eu digo a você que nesta vida, um pingo de alívio, como diz, nem se compara à paz, às bênçãos que o próprio Criador, o Deus vivo, pode dar. Então ali, como diz, cada um viveu sua vida. E depois Abraão diz, meu filho, você que está aí gritando, você teve sua vida, você teve seu galardão, você teve tudo que você quis. Mas Lázaro só teve males. Portanto, agora ele é justificado. E você, condenado. Então, como diz o Senhor Jesus, ele muitas vezes dá sinais, nos dá entendimentos de algumas coisas, mostra que dá livramento, essas coisas, e o ser humano sabe que é ele, que precisa dele, que só ele faz, mas mesmo assim somos morosos em vir para a presença de Deus, tacanhos mesmo. E o Senhor, como diz, avisando, alertando. Por quê? Porque a nossa vida mortal aqui na terra é efêmera. Ela é incerta, instável. E por isso precisamos observar essas coisas, prestar atenção. A vida é tão curta e você pode vivê-la de uma maneira tão melhor, tão mais viável, tão mais assim, tão mais agraciada. Mas sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. O 6º tipo de porta, são 8. A Bíblia fala de portais eternos. Tem as portas do inferno, que quer dizer meios, caminhos, brechas, entradas que são do inferno.
E tem também portais, no plural, eternos. O Salmo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero até ler aqui. Glória a Deus. É muito importante. Glória a Deus. E o que são portais eternos? As bênçãos de Deus. Tudo que é bom e espiritual, que vem, que é aprazível aos olhos do Pai, são correspondentes aos portais eternos. As bênçãos que vêm do céu, sim. Mas isso, como diz, corresponde à nossa plantação aqui na terra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Salmo 24, o versículo 1 eu faço questão de ler, que diz: do Senhor, ou seja, do Criador, do Deus vivo, é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, ou seja, os viventes, os mortais, que somos nós. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Aí mais adiante, versículo 7. Abram-se, ó portais eternos, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? Quem é o dono dessas portas? O Senhor forte, poderoso, valente nas guerras. Ele é o Senhor, Rei da Glória. Pronto, os portais eternos, repito, tudo de bom e espiritual que podemos, como diz, plantar, que podemos, vamos dizer assim, ter em ligação, comunhão com o Pai, com o Senhor Deus. Então, como diz, não é à toa que na palavra de Deus também diz: buscai as coisas de cima, porque as da terra são temporárias e as do céu são eternas. Por isso fala portais eternos, está no plural. Outra porta é a porta, se tem a porta da insistência, tem a porta da oportunidade. Sim. O apóstolo Paulo, certa feita, disse, muito feliz, 1 Coríntios 16, 9, ele disse: eis que uma porta larga, ampla, me abriu, eita maravilha, era uma porta boa, vinha da parte do Senhor, sim. Aí ele disse: mas, como diz, há muitos adversários, ou seja, há muitos empecilhos, há muita coisa, há muito o que se, como diz, tipo uma peleja que ele quis dizer para poder entrar naquela porta, mas ele estava animadíssimo. Agora tem gente que a porta está aberta, mas os empecilhos, não vou ignorá-los, são fortes, mas às vezes a pessoa está para lá de desanimado, está para lá de sem fé. Aí eu pergunto a você, por que se deixou ficar nesse ponto? Volte à mente, traga aquilo que traz esperança, aquilo que o Senhor Deus já fez por você. Ele diz em sua palavra: eu sou o mesmo e não mudo, e por isso vós não são consumidos. Ou seja, é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos põe de pé, que nos dá força. A palavra do Senhor também fala, Apocalipse capítulo 3,
Quando o Senhor disse à igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de vocês uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. É certo, Filadélfia, que você está com pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Então, o abatimento espiritual, emocional, existe. Agora só não se pode negar o Senhor e nem se desviar do caminho. E ainda que tenha acontecido isso, eu falo para os vivos que estão nessa situação: volte para o caminho, volte para a presença de Deus, porque oportunidades virão para você. Não pense que o que aconteceu na sua vida é um ponto final. Não, você está com vida. O que significa dizer que o Todo-Poderoso, Ele tem um plano, um projeto para executar na sua vida. E você acha que finalizou tudo? Não. Para isso é que existe a graça de Deus, que é a força maior, porque ela é transcendente do que os nossos pecados, porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, como diz, mas superabundou, sobrepujou, foi muito mais a graça do Senhor nosso Deus. Então pense, por mais que a sua vida você fez erros ou teve percas terríveis, mas tem jeito. Tem jeito de quê? De você ter uma vida reconstruída. Não está com vida? Ou acha que é só viver para cumprir os dias de vida? Não. Nunca se deve deixar de crer de que o Senhor, Ele olha para você. E a última porta que eu falo é a porta que todo mundo gosta, mas as pessoas repudiam o que corresponde para chegar a esta porta. As comportas do céu se abrirem. O Senhor é que dá essa promessa. Vamos prestar atenção para finalizar aqui o texto de Malaquias, capítulo 3. Aí alguém já vai dizer algo que eu já sei e eu digo: para. Vamos observar bem o texto. Malaquias 3, versículo 5 em diante, diz assim: eu virei a vocês, diz o Senhor, trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então quero dizer aqui a você que aqui está incluído os mercenários e que estão no meio do povo de Deus e muitas outras classificações. Que eu quero dizer a vocês é que, como diz, obedecendo ao Senhor, ainda que o ser humano se aproveite do que você fez para o Senhor, pagará o preço. É isso que eu estou querendo dizer. Aí aqui, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, não me obedeceram. Voltem para mim, diz o Senhor, e eu voltarei para vocês. E a regra serve para nós hoje, porque alguém diz assim: não, isso aqui foi para o povo de Israel, isso aqui é Velho Testamento. Não, isso aqui não tem nada a ver. Eu digo: tem não? Após eu vou dar outro texto sem
mostrar o povo de Israel, quando ele diz, o próprio Deus, em Isaías 64, eu fui buscado por um povo que não clamava por mim, por um povo que não sabia, como diz, não clamava por mim, não queria saber, como diz, que nem sabia da minha existência, mas quando eles resolveram clamar, eu disse, eis-me aqui. E qual seria esse povo? Os gentílicos, nós. A regra do Criador é para todo ser vivente, porque toda alma, ele diz, é dele, a alma que pecar morrerá. E ele diz, como diz, que as bênçãos é para quem obedece a ele. Aí aqui diz mais, mas vocês me perguntam, como é que nós nos voltaremos para o Senhor? Aí ele fala de algo, diz, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunta, como é que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas, vocês estão debaixo de maldição, porque estão me roubando. E nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponha-se à prova, diz o Senhor dos Exércitos, ponham-me à prova, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar bênçãos. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Impedirei as pragas que devorem as colheitas, as videiras no campo não perderão o fruto. Diz o Senhor dos Exércitos, então todas as nações chamarão vocês de felizes, toda a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas, às vezes, esse assunto é um assunto que traz muito conflito e muita diversidade, uma gama de pensamentos. Mas uma coisa eu digo a vocês e é certa. Como diz a palavra do Senhor, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças, dando glória ao Deus Pai, e como diz, fazei tudo com amor, com alegria, porque Deus se agrada. Então, se você observa aqui e diz, vou dar a banana, o abacaxi, vou dar isso, vou dar aquilo, ainda que seja o dízimo das suas plantações, mas se você der, sem ter os pré-requisitos do amor e da voluntariedade, como disse, se você der, as pragas ainda assim vão alcançar suas plantações. Porque você só está dando, porque tem gente que diz assim, quando é sobre esse assunto, fala assim, eu preciso pagar. Eu preciso pagar. Eu sou obrigada a pagar. E eu quero dizer que o Senhor Deus não gosta de nada por obrigação. Aí tem gente que diz assim, mas eu faço nada. Para os que estão lá, desfrutar do meu dinheiro, e o Senhor já está dizendo, eu virei com juízo contra aqueles que exploram os trabalhadores, que exploram os seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas. Eu entrarei em juízo, diz o Senhor. Ou seja, o que significa dizer é que você, trabalhador, trabalhadora do bem, aí vai, por exemplo, dar o dízimo na casa do Senhor. Primeiro requisito, tudo que fizer para ele seja com amor. Se alguém pegar o que você fez com amor e se aproveitar disso, a Bíblia diz aqui que o Senhor entrará em juízo. O Senhor vai cobrar terrivelmente. E você não deixará de ser abençoado.
nem abençoada. Agora, faça de bom grado. Porque se fizer de mau grado, também não recebe a bênção de Deus. Nada obrigado. Tem que ser voluntário e com amor. Aí quando fazemos isto, e se faltar um alimento, uma coisa na nossa casa, porque o Senhor diz, fazei prova de mim, mas preste atenção, isso aqui é uma coisa muito séria. Não é desafiar o Criador, não. Preste atenção. Significa assim, o Senhor dizendo assim, se porventura você cumprir a minha palavra, o que eu pedi, então você diz, Senhor, a tua palavra diz que se eu fizer assim, assim, assim e assim, o Senhor abriria as portas do céu. Pois muito bem, está faltando para mim roupa, está faltando para mim comida, o meu dinheiro está curto, tão tirando de mim, descontando, como diz, do meu suor, do meu serviço. Senhor, eu te peço, resolve essa causa, pois tu tenha certeza que o Senhor vai levar muito a sério, eu te garanto, que Ele vai resolver tua causa. E vai, como diz, te dar em abundância, abrir as comportas do céu para te dar em abundância. Agora o segredo é, tudo, não é só isso, mas tudo que fizer para o Senhor, faça correto, como Ele pede, e de bom grado. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém.